E aí, turma, tudo tranquilo? Turma do Cangaço em Foco. Vamos abordar um pouco hoje sobre um fato que gera sempre uma polêmica nas discussões, né? Que foi a morte do homem de confiança de Lampião na época, né? E acabou morrendo também lá em Angicos, que foi o Luiz Pedro. Nós abordamos aí durante a semana e foi realmente uma interação, uma discussão, né? Discussão sadia sobre a temática. E existem os dois pontos de vista, né? Os dois pontos de vista sobre a morte do Luiz Pedro. Se ele teria voltado por ambição, né? Ele conhecia, sabia onde Lampião escondia os seus pertences, né? Da época, ou voltou para cumprir a velha sina de quando aconteceu lá o acidente, né? Que ele acabou vitimando o Antônio Ferreira, que era o irmão de Lampião, que nesse episódio com o Luiz Pedro acabou, infelizmente, na época acidentalmente falecendo, né? E o Luiz Pedro falou na época que iria até o fim com Lampião. Se Lampião um dia morresse em combate, ele também morreria em combate. E aí, o que é que vocês acham? Então, o que aconteceu em Angicos? Vamos lá para a primeira versão. Lógico que quem sou eu ou qualquer pesquisador para vir denotar que sabe na 100% certeza do que aconteceu. A primeira versão é que ele fugiu do fogo lá, né? Eu que já estive lá em Angicos, eu sempre que vou lá, analiso bem aquele relevo, aquela topografia do local, né? E lá na grota de Angicos, realmente a volante ela veio de cima para baixo, né? Os cangaceiros estavam na parte mais baixa, né, do vale, digamos assim, né, da grota. Então, essa versão que o Luiz Pedro escapou, até porque todos nós sabemos que era aquele 28 de julho, era uma manhã chuvosa, ele estava realmente clareando, e ele, no momento do tiroteio, logicamente eles não estavam esperando, quem conseguiu correr, quem conseguiu fugir, foi até conseguiu escapar por um milagre, né? Quando o Luiz Pedro chegou fora da zona de fogo, ele, e acredito que no momento, ele não sabia quantos soldados tinham ali das volantes. Você analisar depois, você pode até ter alguma... dizer, na época eram X volantes, X cangaceiros, mas no momento do medo ali, que todo mundo correu, ele veio parar fora, e isso o Moita Brava, são relatos também do Mané Velho, né? Que foi quem executou o Luiz Pedro, que naquele momento que ele estava fora da zona de fogo, ele de repente decidiu voltar, né? E o Moita Brava ele comentava sobre isso, que quando o Luiz Pedro disse eu vou voltar, não explicitou o porquê. Se voltaria para pegar os pertences de Lampião, ou se voltaria para cumprir o juramento de que quando o Lampião morresse, ele morreria junto. E aí, o que é que vocês acham? Comentem aí vamos curtindo os vídeos, compartilhando, conseguindo aí seguidores pra gente aí, inscritos, né, na verdade, aqui no YouTube, pra gente ir jogando a história pra frente. E o que acontece? Então, a primeira versão de que ele voltou para pegar os pertences de Lampião. Para isso ter acontecido, já que o Mané Velho fala que quando o Luiz Pedro chegou, que ficou naquela agonia que ele pegou, se fosse o caso, né, dele ter pego os pertences de Lampião, quando o Mané Velho alvejou ele, né, que ele tombou, ele estava com muitos pertences. Então, o que foi que ele fez? Pegou todas as joias, enfim, cortou até as mãos do Luiz Pedro para capturar os anéis, né? Ele já estava morto, cortou as mãos, colocou dentro lá de uma sacola e levou os anéis do Luiz Pedro. Inclusive outros soldados que iam passando pediam para dividir, enfim, e o Mané Velho ele realmente se mandou e não dividiu. Foi até para fora depois, né?
Essa é uma versão de que Luís Pedro teria ido lá apenas para pegar o que Lampião tinha, né? O que podemos falar aí de ouro, dinheiro, enfim. Essa é a primeira versão. A segunda, que também nós não podemos deixar, não podemos descartar, na verdade, é que ele teria voltado, de repente, imaginem, Luís Pedro já estava fora daquele fogo cruzado. Ele poderia escapar numa boa, né? Poderia escapar. Será se ele teria tanta coragem assim de voltar para pegar? Se fosse eu acho que eu não tinha coragem, podia ter milhões lá, eu sabendo que a volante estava lá. Como é que eu ia voltar para um local do fogo cruzado e poderia morrer? E foi o que aconteceu, né? Então essa hipótese também não pode ser descartada. Porque é o que pensou Luís Pedro, ele morreu lá, ninguém sabe. Ele pode ter pensado, eu vou lá para onde o capitão está, de repente, se o capitão não tiver morrido, ele recebeu uma informação que ele já estava morto. Mas se de repente ele pensou, quantos ficaram lá, será que ainda estão brigando? Poderia ainda estar lá um tiroteio entre volante e cangaceiros. Mas, enfim, como eu digo, a gente opina, aqui eu estou opinando aqui nas duas hipóteses. E vocês, o que é que vocês acham? Comentem aí, para a gente discutir, né? Uma discussão boa, sadia. E ele, Luís Pedro, se foi para cumprir o juramento, não pode nem deixar de dizer que cumpriu, né? Porque chegou lá e realmente, se ele imaginava que ainda existiam cangaceiros brigando lá com a volante, de repente, rapaz, eu vou chegar lá, quem sabe ainda tá, eu posso ajudar com alguma coisa, né? Luís Pedro pode ter pensado isso. Mas, aquela coisa, se ele foi e viu lá Lampião morto, pegou tudo que Lampião tinha e saiu, aí com certeza pode realmente ter sido a outra versão, né? Mas vocês estão vendo que é bem complexo, né, a temática. Mas ela resume-se realmente na morte de Luís Pedro, né? Ele acabou tombando ali. E o que a gente tem realmente a ressaltar é que quando nós temos essas indagações, perguntas, dúvidas, fica realmente bem interessante a discussão, exatamente pelo fato da historiografia ter deixado realmente essas brechas, né? Essas dúvidas, que existem muitas, né? Existem muitos mistérios, né, da época de Angicos, muitos mistérios realmente que daqui para frente a gente vai pesquisando. Eu gosto muito de pesquisar, principalmente aqui no Ceará e tudo, né? No nosso canal aí vocês acompanham, são muitos vídeos da temática voltada aqui ao cangaço no Ceará. E vem muito vídeo aí, vocês estão acompanhando que nós já entrevistamos algumas pessoas aqui que são figuras realmente emblemáticas na cultura, que têm realmente um leque de informações para nos passar. Então a gente vai continuar nesse trabalho, a gente precisa apenas que vocês nos ajudem nessa interação, nos ajudem aí nas discussões, até para fazer sentido, né? A gente interagir. Então, hoje, especificamente, era esse detalhe do Luís Pedro. E era isso que nós queríamos realmente abordar aqui. Então, o que é que vocês acham? Foi ambição ou fidelidade? Comenta aí, dá o likezinho aí no vídeo para ajudar. Se não é inscrito, coloca aí embaixo, não custa nada, só inscrever. E vamos continuando, ok? Cangaço em Foco, foi.